Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Urgente, né? Bruno Spindel não está na Europa. Eu levei um susto ontem no Maracanã, quando desci do elevador e quem entra? Bruno Spindel. Falamos rápido, dirigente extremamente irritado e caminhou-se para o vestiário. Empate trágico para o Flamengo. Infelizmente, o Flamengo empata um jogo que, gente, não poderia ter empatado. Bastidores do clube pega fogo. E isso, olha, atrapalha e atrapalha muito. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Pedir a vocês para que deixem o like, dá uma moral pra gente, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta e após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, primeiro de tudo, trazendo essa notícia, né, que no primeiro momento muitos ainda não sabem, alguns já sabem, mas muitos não. Quem acompanha as nossas redes sociais, fomos os primeiros a informar ainda ontem, 5 minutos após o término da partida, entro no elevador e Bruno Spindel entra também. E eu tomei um susto, porque não por ele entrar, porque isso é muito comum acontecer, mas porque todos achávamos que ele estava na Europa, né? Bruno Spindel, ele voltou da Europa ontem e foi direto para o Maracanã. Segundo ele, nem dormiu, foi direto, não conseguiu nem dormir, estava virado. Bom, eu sei que tive uma oportunidade muito boa e grande de ali perguntar a ele como foi a viagem e tal, mas, gente, não tinha clima. O Bruno Spindel, ele estava transtornado. Ele estava irritadíssimo. Ele é um cara extremamente gentil, cortês, mas ele estava muito nervoso. Claro que por conta do resultado, o Flamengo não poderia ter perdido 2 pontos para o Cuiabá. É claro que é campeonato brasileiro e isso acontece, mas acaba que tudo aquilo que a gente construiu, aquela vitória linda, maravilhosa contra o Atlético Mineiro, né? Você, logo depois, contra o Cuiabá, você acaba perdendo 2 pontos dentro do Maracanã e aí bate aquele, sabe, aquela bad, aquele desânimo, enfim. Mas já foi. Águas passadas. O Flamengo necessita de reforços. Isso é um fato. O que aconteceu ontem, para mim, foi muito claro e até mesmo uma mensagem do Tite para a diretoria do Flamengo. No momento que o Bruno Henrique sai, qual é a posição que o Tite mais pede reforços à diretoria do Flamengo desde quando ele chegou? Há quase um ano. Ele pede extremos, principalmente pelo lado direito. Jogador que seja bom no 1 contra 1, jogador do drible. E aí, no momento que você tem, do lado esquerdo, você tem o Cebolinha, que ele é esse jogador. O Bruno Henrique hoje não é esse jogador mais, mas ele acaba que compensa na força física e na velocidade. Então ele é um extremo. Ele joga, né, alargando o campo e ataca também o espaço para poder fazer gols dentro da área. No momento que o Bruno Henrique se machuca, eu, sinceramente, bateu um desespero ali, né? Não sei se no Tite, mas em mim bateu, que eu falei, cara, e agora? Você não tem jogadores, cara. Matheus Gonçalves, que era para ter entrado de imediato, e o Tite, não sei o porquê, nunca coloca o garoto. Ele joga mais pelo lado direito, ele nunca jogou pelo lado esquerdo. Aí ele coloca 2 para aquecer, o Verton e o Lohan. Ele opta pelo Lohan. E aí ele mexe em toda a configuração do meio-campo do Flamengo, porque ele pega o Gerson, que vem atuando muito bem pelo setor direito de meio-campo,
e joga o Gerson para fazer a função do Bruno Henrique, fazendo a meia pela esquerda ou o atacante pelo lado esquerdo em alguns momentos. E traz o Lohan para fazer a do Gerson. Só que o Lohan, como o Tite falou, cara, a gente vai ter que ter muita paciência, até mesmo para não queimar o jogador. Não é noitada, não é nada disso. É imaturidade. O Tite matou a pau quando ele falou isso. Tem jogador que demora mais para maturar do que o outro. E aí ele coloca o Lohan. Cara, o Lohan era engolido em todos os lances. Ele parecia que estava mais cansado do que os outros jogadores que estavam jogando uma sequência de 4 domingos, 4 domingos, 4 domingos, jogando em menos de 72 horas. Entrou cansado no jogo. E aí ele opta por tirar um dos volantes, porque realmente a atuação do Alan foi trágica, uma atuação tenebrosa. O Alan erra tudo, ele tenta fazer transição direta, lançamentos, ele erra, ele se enrola todo com a bola, ele se posiciona mal. O time do Flamengo, com 2 volantes, conseguiu deixar o cara conduzir a bola. O cara do Cuiabá que fez o gol, com toda a tranquilidade do mundo. Vai, leva, ninguém para incomodar. O cara finaliza fraco, bate no Davi Luiz e entra. Cadê os volantes do Flamengo para dar o combate? Então, porra, os caras não criam. O Alan não faz gol e não consegue combater e não faz lançamento, não faz aquela jogada no último terço, então tem que sair, cara. E aí ele pensa o seguinte, fala, pô, eu preciso trazer o Gerson de volta para a posição de ele rende melhor. Eu vou colocar o Verton para poder atuar na extrema esquerda. E aí você abre o campo. Você bota o Verton de um lado e o Luiz Araújo aberto do outro lado, com o Gerson jogando por dentro. Só que, olha, eu vou dizer um negócio para vocês, cara. Eu queria entender como é que o Palmeiras e alguns outros clubes, como até o Corinthians, cara, um garoto lá que entrou lá e tá jogando pra caramba. Como é que esses clubes, Fluminense, dentre outros, o jogador sobe da base e consegue performar jogando muito no profissional. E o Flamengo, nenhum deles consegue jogar, cara. É inacreditável. Gente, a atuação do Verton ontem era de você olhar e você não acreditar no que estava acontecendo. Ele era literalmente engolido pelo Marlon, zagueiro, que é bom zagueiro, por sinal, começou no Flamengo, inclusive. Ele era engolido, parecia um garoto sub-13 jogando contra profissionais. O cara não conseguia fazer absolutamente nada, errava tudo. E aí, a gente viu uma coisa acontecer que é muito pouco comum no futebol. E eu sei que todos estão criticando o Tite por conta dessa atitude. Só que eu vou aqui fazer e dar uma opinião polêmica. O Tite acertou em tirar os dois. Ele talvez tenha errado em ter colocado, mas em ter tirado ele acertou. Porque era tão flagrante como esses jogadores entraram mal demais e você precisando ganhar o jogo, e parecia 2 jogadores a menos num grupo que já estava desgastado e dando a vida dentro de campo, cara. O Gerson não parava de correr. O Wesley pelo lado direito jogando muito bem dessa vez. Pelo menos na disposição. Luiz Araújo correndo o tempo inteiro, embora tecnicamente não tenha feito uma grande partida. O Pulgar tentando também. O Ayrton Lucas não aguentava mais correr, estava morto, mas estava correndo. E os 2 que entraram parecia que estava jogando uma pelada de solteiro contra casado. Tinha que tirar. A atitude dele foi correta. Uma atitude de você colocar o outro extremo, que é o Matheus Gonçalves, para tentar fazer uma jogada diferente no 1 contra 1, e de colocar mais um jogador de área, alto, porque faltando 5 minutos, bola na área.
teria o Pedro e teria o Carlinhos, e ele jogando com 3 zagueiros. Então, gente, a substituição foi correta. Aonde o Tite errou foi em ter colocado lá atrás. Mas qual seria a coerência dele colocar o Matheus Gonçalves se ele não colocou em jogo nenhum? Então ele tentou colocar os dois que já entraram em outras partidas, e assim, eles estavam muito mal, tu não pode esperar. Ah, olha, só porque eu coloquei os dois durante a partida, eu não vou mexer neles, não. Vai tirar quem? Vai tirar o Gerson? Vai tirar o Pedro para botar o Carlinhos? Vai tirar o Luiz Araújo, que, bem ou mal, conseguia fazer uma série de jogadas e cruzando para a área, ocasionando um perigo danado, e ele poderia fazer uma jogada dessa cruzando na cabeça do Pedro ou do Carlinhos? Não tinha como. Ele tinha que tirar os dois mesmo. Então ele mexeu corretamente. Tanto é que o Flamengo criou as melhores. O Flamengo cresceu na partida justamente quando os dois saíram. E não tem essa de queimar, não. Na boa, são homens, cara. Estão jogando no Flamengo. Tem que ter um pouco mais de transpiração. Por isso que eu digo, eu sei que 90% ou 95% das pessoas vão discordar do que eu estou falando. Porque é muito fácil analisar em cima do resultado. Se o Matheus Gonçalves pegasse uma bola, levasse no fundo, cruzasse gol de cabeça do Carlinhos, o Tite era herói. Mas o Flamengo cresceu de produção com a substituição. O que aconteceu ali foi que o time entrou e no início do jogo tentou matar o jogo logo em 5 minutos, com início muito bom, e toma um gol por uma fragilidade do sistema de meio campo. O Pulgar ainda meio que perdido, aéreo, parece fora de ritmo de jogo, depois melhorou, mas no primeiro tempo foi muito mal. O Alan, terrível, o pior jogador do Flamengo em campo. Depois do Lohan e do Verton, foi o Alan. Fato é de que, para completar a noite terrível que nós passamos de sábado, o Brasil consegue, com jogador a mais, ser eliminado por Uruguai. E dane-se o Brasil. Tô nem aí pro Brasil. A minha tristeza foi o fato de da gente ter que jogar mais uma partida contra o Fortaleza agora sem os nossos principais jogadores, que vão estar lá de novo jogando Copa América. Aí você vê a diferença de treinador. O Bielsa começa uma disputa de pênalti. O Valverde, jogador consagrado, Real Madrid, craque de bola. Aí me vai o Dorival Júnior, bota o Militão, cara. O Militão pra bater o pênalti, pra começar a disputa de pênalti. Tá de sacanagem o Militão. Um zagueiro, brucutu, horroroso. Por isso que perdeu a mulher. É brincadeira o que a gente viu. Militão bater, tanta gente para poder começar a bater no pênalti, me coloca o Militão para bater pênalti. E depois me coloca um vascaíno. Sabe que é amarela, indecisão. Tem que olhar, analisar o histórico. Disputa de pênalti. O cara jogou aonde? Surgiu aonde? No Vasco? Tá fora. A gente só ganhou o título da Copa do Brasil contra o Corinthians por causa dos dois vascaínos que perderam o pênalti. O Fagner e o Matheus. Matheus Vital. Que o Tite não. O Dorival fez a mesma bobagem. O Flamengo começou perdendo. E o Uruguai segue na competição. E o Flamengo, mais uma partida desfalcado. O Flamengo, dessas partidas todas que o Flamengo teve, com esses desfalques todos, somente contra o Atlético o Flamengo conseguiu ter uma supremacia grande e vencer com tamanha superioridade. Os outros foram todos jogos duríssimos, cara. Tu pega um time que vai jogar para empatar, você não tendo tantos jogadores assim que fazem a diferença, o jogo fica igual. E o Flamengo corre risco de perder ponto, como perdeu pro Cuiabá. Defesa sólida,
Só não me vem... Eu aqui elogiei o Tite na substituição, mas vou criticar em relação a toda hora falar do calendário. O Cuiabá jogou também no meio de semana. O Cuiabá tem menos estrutura do que o Flamengo. Tá jogando a mesma quantidade de jogos nos últimos, sei lá, 2 meses. Não há justificativa. Não há. Cuiabá também tem um elenco reduzido, não tem peças de reposição, é a mesma coisa. Não dá para culpar o calendário pelo fato de não ganhar do Cuiabá. O Flamengo deveria ter ganho, sem dúvida nenhuma. Deu azar de ter tomado um gol logo no início do jogo e aí complicou tudo. Bastidores do Flamengo tá pegando fogo. Landim perde praticamente toda a sua base de apoio. E aí, meu amigo, a coisa vai ficar feia. Nós vamos passar 6 meses de muita pressão. E os jogadores precisam ser blindados pela comissão técnica, que é experiente, porque senão vai complicar. Os bastidores do Flamengo tá realmente em ebulição e isso é muito preocupante. Enfim, vamos seguir e secar hoje o Palmeiras, que é realmente o candidato que vai brigar com o Flamengo por esse título do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.